Santo, 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 Santo. Ele é santo, santo. Honre a presença dele, diga no Zete, ele é santo. Abra a sua boca, ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Levanta as suas mãos, levanta as suas mãos. Dê a Ele honra, dê a Ele glória. Não espere a música, não espere a canção, não espere a melodia. Você está vivo, você chegou até aqui. Você tem propósito, você tem destino, você tem caminho, você tem vida. Você tem vida em Cristo Jesus. Ele morreu por você, Ele ressuscitou. Nós estamos falando de um Cristo crucificado, um Cristo que morreu, ressuscitou no terceiro dia para te dar vida, vida em abundância, vida em abundância. Haja plenitude da manifestação do Espírito Santo. Espírito Santo, acesse os corredores, acesse essa igreja. Jesus não é uma conferência, é a manifestação de quem o Senhor é. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Vamos de Grisete, vamos de Grisete. Você está na presença do Rei, do Senhor. Você pode levantar suas mãos. Você pode levantar suas mãos o mais alto que você puder. Oh, Espírito Santo de Deus, pra te adorar eu vivo. Você pode cantar? Pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Se você veio pra adorar, levante as mãos e cante. Oh, pra te adorar eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Você pode levantar as suas mãos e cantar bem forte. Diga pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Se você vive pra adorar, levante as suas mãos e cante. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Diga mais uma vez. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Diga pra te adorar, pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Diga aos filhos, os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar. Você pode aumentar a tua voz e cantar, vamos! E todos os versos e e todas as vezes. Diga teu, e teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio
os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus cheio da oração. Diga! Oração é alimento. Eu nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E quando Ele estende as suas mãos, é o que, igreja? Se você crê nisso, levante a sua mão e cante. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Então, erga suas mãos, sua bênção chegou. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Com as palmas lá em cima, assim, vai. Com muito com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Oh, aleluia. Celebrarei a Ti, ó Deus. Cante, conte. E contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados para em todo ser que toda Deus celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador.
Diga assim: a honra ao Senhor. A ti, meu Rei, a ti, meu Senhor, dê a honra. Só faltava eu perceber. Diga: eu vou falar. E vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. O quê? Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Não me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim tua morada. E eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí, e bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Oh, e ficar feliz. Eu quero ouvir sua igreja cantando: eu vaguei, eu vaguei. Diga: eu vaguei, eu
Só faltava eu perceber, celebrarei a Ti. Você pode cantar isso? Contarei as tuas obras. pois as tuas mãos, pois se eu fosse você, aumentava a tua voz e cantava bem forte. E toda pois tu és o Deus Criador, toda pois tu és o Deus Criador, com grande é o meu Deus. Você pode cantar isso nessa noite. Cantarei, e todos são de ver com grande é o meu Deus. Você pode aumentar a tua voz, diga com grande é, e com grande é o meu Deus. Cantarei com grande é o meu Deus, e todos hão de ver com grande é o meu Deus. Diga sobre todo nome é o seu. Tu és digno, sim, tu és digno de louvor. Eu cantarei com grande é o meu Deus. Diga sobre todo nome, cante. Sobre todo nome é o nome, sobre todo nome. Tu és digno de louvor. Eu cantarei com grande é o meu Deus. Segura aqui, segura. Feche seus olhos. Eu acho que eu não preciso pedir para você adorar aquele que é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Aquele que está sentado no alto e sublime trono, que governa a terra com a palma de suas mãos. Aquele que chama as estrelas pelo nome. Aquele que coloca limite nos mares. Aquele que governa todo esse universo. Aquele que controla a sua vida. Aquele que te chama pelo nome. Aquele que te chama de filho. Aquele que te ama. Aquele que morreu numa cruz. Aquele que te liberta. Aquele que te dá consolo. Aquele que te dá liberdade. Aquele que te dá vida. Erga suas mãos, erga suas mãos, erga suas mãos. Ei, 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 deixa eu falar. O Yeshua, Yeshua que honra. Oh, o nome dele. Oh, o nome de Yeshua. Começa a dar glória a ele, começa a dar glória a ele. Ele não é qualquer pessoa. Ele não é qualquer pessoa. Santo, 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 santo. Vamos dizer que ele é santo, diga que ele é santo, diga que ele é santo, diga que ele é santo.
a terra está cheia da sua glória. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. 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 Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Até o pardal encontrou casas e andorinha ninho para si. E eu encontrei os teus altares, Deus meu e Rei meu. Jesus, nós estamos te dando honra, glória, honra, glória. Esse ambiente profético, Jesus, eu quero declarar sobre a próxima geração. Jesus, eu quero declarar que eu vou gastar minha vida por ti. Jesus, eu quero declarar que não precisa que se levante uma nova geração para continuar dizendo que o Senhor é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Jesus, eu disse que eu vou gastar a minha vida por ti. Jesus, eu disse que eu gastaria a minha vida por ti. Jesus, eu disse que eu pagaria o preço que tivesse que pagar, mas eu não vou renunciar. Eu não vou abandonar o meu chamado. Eu não vou abandonar aquilo que o Senhor confiou na minha mão. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com o reino. Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Jesus nos capacita nessa noite. Enche o nosso pulmão de ar para que a gente possa gritar aos quatro cantos dessa cidade que Jesus é o Senhor. Yeshua, Yeshua, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que governa tudo. Jesus, eu quero declarar sobre essa próxima geração. Jesus, nós declaramos sobre o Brasil. Jesus, nós declaramos sobre o estado do Rio de Janeiro. Jesus, nós declaramos sobre a Rio das Ostras. Jesus, tira todo o ambiente corrupto da nossa cidade. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus: levantarão filhos com honra, com poder, com domínio, que não vão se renunciar aos prazeres da carne, mas vão viver a eternidade de uma vida com propósito, com destino, com chamado. Seja bem-vindo, Jesus. Jesus, nós oramos pela nossa casa. Jesus, nós oramos pelos nossos filhos. Jesus, nós oramos pelo ambiente do nosso casamento. Jesus, nós não aceitamos que o diabo entre na nossa casa e faça uma festa, uma vez que nós somos filho daquele que nos chamou para a eternidade. Jesus, nós oramos, traga consciência da tua presença, para que possamos entender que a maior manifestação do teu Espírito Santo é uma mudança de caráter. Uma mudança de caráter, ser parecido contigo. Pai, nós estamos aqui vivendo o extraordinário, porque o Senhor se faz presente, em nome de Jesus. Flua nesse lugar, flua nesse lugar. Que não seja apenas uma conferência, mas que seja um marco da nossa vida. Nosso coração cheio de autoridade, constituída através do teu Filho naquela cruz, que nos deu a oportunidade de ser chamado de amigo. Em nome de Jesus, eu honro o teu nome para todo sempre. Seja bem-vindo em nosso meio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele? Vamos, digno sete, vamos. Não é para mim, não. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Não se cansa de dizer a Ele, a Ele, a Ele, a Ele. Tem alguém feliz aqui? Tem alguém feliz aqui? Então digam glória a Deus, digam aleluia. Aleluia, aleluia. Não se assente, obrigado banda, não se assente, não se assente.
Eu queria que você cumprimentasse umas 10 pessoas do seu lado, que você profetizasse sobre a vida dela. Vem, Caio, vem comigo agora de novo, Caio. Você profetizasse sobre a vida deles, abençoa a vida dele, abençoa no nome de Jesus. Seja bem-vindo, dignos. Vocês estão felizes? Amém. Eu quero declarar que nós vamos viver dias extraordinários aqui, amém. Desde segunda-feira a gente está vivendo algo extraordinário da parte do Senhor aqui. Não é sobre o Steve, é sobre a manifestação de um altar que nós estamos construindo para aquele que nos chamou das trevas para a luz, amém. Você ama Jesus? Você ama Jesus, dignos este? Então cumpre o chamado de Jesus. Nós não somos meros espectadores da presença de Deus, nós somos participantes da presença dele, amém, amém. Glória a Deus. Gente, eu estou muito feliz por hoje. Eu não vou continuar estendendo o culto hoje. Eu queria fazer um convite para você. Quem é adolescente aí, dá um Raul aí, dá um grito aí, adolescente. Revolution aí. 9 horas da manhã, se você não estiver estudando aqui amanhã, a gente vai ter um mover extraordinário com vocês aqui. Você que é pai de adolescente, por favor, motive. Traga, seu filho não tem escolha. Fala assim, filho, filha adolescente, não tem escolha, é aqui. Se não estiver estudando, amém, gente? Não vai faltar aula para vir para cá, não. Tem que ir para a escola. Mas se não estiver estudando, vem para cá. Se for estudar à tarde, vai ser abençoado de manhã e vai para a escola, amém? Então amanhã, sábado, 8 da manhã, nós temos o nosso evangelismo, um copo com água, amém? Traga seu balde, seu cooler, sua sacola. E nós vamos evangelizar Rio das Ostras, como fazemos há 16 anos. Vai ser algo extraordinário. E às 15 horas, que horas? 15 horas. Nós vamos dar início à nossa última sessão do que nós vamos começar hoje aqui, amém? Faz assim comigo. E eu estou muito feliz pelo que a gente está vivendo aqui. E vai ser muito grande. Você está com expectativa? Amém? Quando nós vamos para a presença de Jesus, a gente tem que ir com expectativa, amém, dignos? Expectativa, nós não estamos indo encontrar um presidente, uma pessoa famosa, uma pessoa importante. Nós estamos indo encontrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Gera expectativa, sabe por quê? Porque todas as vezes que Jesus nos toca, nunca mais a nossa vida continua sendo a mesma coisa. Ele nos transforma, amém? Eu tenho alguns agradecimentos aqui, eu vou ler muito rápido. Jalon e Fernando estão agradecendo a Deus por mais um ano de vida do Samuca. Levanta aí a mão, Samuca. Glória a Deus por isso. Vamos aplaudir. Cristiane está agradecendo a Deus porque a nossa igreja orou e o patrão dela, Dionísio, ia fazer uma cirurgia e ele não vai mais fazer a cirurgia, e agora ela pede a oração para que ele se batize. Olha isso, fantástico, amém. Eu queria convidar você a entregar seus dízimos e ofertas nesse momento tão especial do nosso culto, onde nós celebramos a Deus com os nossos recursos financeiros. Eu queria te convidar agora, nesse momento, a ser generoso. Tudo que nós temos construído na nossa casa é através do recurso, do dízimo e da oferta. E eu queria, nesse momento, convidar você a fazer parte da sua generosidade. E que nesse momento do dízimo e da oferta você possa orar pela igreja. Esse ano de 2026 vai ser um ano extraordinário também, amém? Amém, gente? Eu sei que está calor, não sei o que aconteceu com os ar-condicionado hoje, mas eu queria te convidar a ser generoso e continuar sendo generoso. E a palavra que eu queria compartilhar com vocês é provisão. Fala assim, provisão. Provisão. Quem não tem casa própria aqui? Levanta a mão. Quem não tem casa própria aqui? Feche teus olhos.
O ano de 2025 foi um ano desafiador na nossa casa. Extremamente desafiador. Pode ficar com a mão baixada você. Eu vou orar com você. Foi muito desafiador. E no final do ano passado, 2025, eu compartilharia isso que eu vou compartilhar com você na ceia. No final do ano passado, a gente vivia alguns momentos de muitas obras, de tudo que estava acontecendo aqui na nossa casa. E para quem está na frente, além de ter que ter fé, tem que lidar com a pressão. Pressão, por isso que eu falo, igreja é lugar de pressão, amém? E Deus ministrou algo no meu coração, assim, deixa eu te falar. Eu sou o Deus que provê. E vou falar algo para você que está me ouvindo aqui agora, que não tem uma casa própria. Há um portal aberto de provisão nesse lugar. Se você entender o propósito disso, você vai romper nesses limites. O ano de 2026 a gente começou a sonhar. E nós começamos a sonhar com algo que é para a próxima geração. E eu já vejo aquilo que estamos sonhando pronto. E eu aprendi essa semana que você tem que olhar para a casa que você deseja. Ver o jardim. Você tem que começar a desejar qual vai ser o tamanho do seu quarto. Se vai ter closet, se vai ter banheiro, se vai ter varanda, qual vai ser o tamanho do quintal. Você crê nessa provisão? Eu estou falando aqui para gente que não sonha mais, que tem uma empresa, mas não consegue mais sonhar. Deus, Ele é um Deus de provisão, dignos. Deixa eu compartilhar algo para você aqui. No ápice da nossa pandemia, nós compramos um terreno atrás do McDonald's dali. 24 parcelas. 24 parcelas. Na quarta parcela, a igreja fechou. Na pandemia, quem lembra disso? 24 parcelas, ainda faltavam 20. A igreja ficou fechada 19 meses. E nós só fazíamos culto online. Uma empresária aqui da cidade nunca pisou nessa igreja. Nunca vi o rosto. Nunca conheci. Enquanto a igreja ficou fechada, ela depositou de dízimo 80% do valor do nosso terreno. Fala assim, Deus, Ele é um Deus que provê. O grande problema é que quando nós vamos em busca de provisão, nós esquecemos de alinhar o que é na terra com no céu. A gente precisa alinhar o que é da terra com o céu. O que você deseja como coisa, Ele acrescenta, Ele não tem problema nenhum com coisa. A grande questão é que nós esquecemos de alinhar o que é das coisas com o céu. Se você está aqui e não sonha mais, eu quero te dizer, desafiar, volte a sonhar. Porque há 5 anos atrás nós estávamos como os que sonham. Tu coloca a mão no teu coração. Não falei isso aqui para te motivar a devolver dízimo. Não. Sabe por quê? Porque o Deus dessa casa aqui falou que Ele vai prover, Ele vai prover. Eu não preciso te motivar nem emocionar você a devolver para você ter de volta, porque Deus não tem esse compromisso com ninguém. Deus, Ele ama aquele que devolve com alegria, com amor. Fazei prova de mim, aquele que devolve, aquele que quer entregar, aquele que quer ter barganha. Não, fazei prova de mim quando eu entrego por amor, porque eu recebi e agora eu devolvo. Jesus, eu oro pela provisão nesse momento. Nós somos abastecidos da graça e da misericórdia. Jesus, nós iniciamos o ano 2026 sem uma dívida atrasada. Tudo aquilo que nós comprometemos, nós fizemos. E na autoridade do nome de Jesus, eu declaro, Jesus, provisão na vida dos teus filhos.
Pai, eu oro agora para aquelas pessoas que não possuem uma casa própria. Nós estamos entrando num ano profético, da qual nós estamos dizendo o legado. Jesus não é somente um legado espiritual, emocional, familiar, mas também é um legado sobre a herança, porque a herança é constituída do Senhor. E eu quero, Jesus, te pedir, Jesus, alinha propósito nessa noite, e que os teus filhos possam usufruir daquilo que o Senhor liberou sobre a vida deles. Pai, na autoridade que há em ti, multiplica, traga consciência financeira e administrativa para a glória do teu nome. Honramos o teu nome, assim no nome de Jesus, amém. Você pode fazer através de espécie ou através do QR Code aqui na tela. Dia que o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Eu grato sou tudo que tens feito, eu cantarei, guarda-se o teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Prof, dá seu INI aqui. Tirou. Hello, Stevie. My brother, my friend. I don't speak English, but coração. My heart. My heart is connected to you. My heart is connected to yours. Yeah, existe uma aliança como Davi e Jonatas. Aliança de coração. Estou muito feliz em receber esse homem de Deus aqui, tem nos abençoado. Eu vou falar dele um minutinho. Agora você vai me ouvir. Deixa eu falar algo para você. Esse homem aqui é incansável. Ele está dormindo desde segunda-feira 2 horas, 3 horas por noite. Ele ora a noite toda. Ele sai na rua, ele encontra uma pessoa e fala assim: deixa eu orar por você. E a pessoa cai, a pessoa chora. Incansável. O Steve está depositando na nossa vida aquilo que tem de maior valor. Fala assim, o quê? O tempo. Steve está depositando o tempo aqui. Eu queria que você honrasse isso. Steve, eu queria que você, diga, eu vou contar até 3. E no 3, que você levantasse suas mãos e que você abençoasse o Steve. Quando eu contar até 3, eu queria que você abençoasse. Mas que você não só assistisse, que você liberasse palavras de vida. A Bíblia diz que quando nós abençoamos, o próprio Deus abençoa. Quando nós abençoamos, o próprio Deus tem o compromisso de nos abençoar. Ele veio dos Estados Unidos e o Steve não cobrou 1 centavo para estar aqui. E ele se doou de forma extraordinária. Deixa eu te falar, eu quero que você abençoe a vida dele nesse momento. E que o Espírito Santo possa traduzir ao nosso coração tudo aquilo que ele quer liberar sobre as nossas vidas. Eu vou contar até 3 e no 3 você começa a abençoar ele. Steve, você não vai entender o que eles estão falando para você, mas eles estão te abençoando. Steve, o céu vai entender tudo o que eles estão falando. Vai ser uma bagunça. As palavras elas não vão se conectar, mas essa igreja está abençoando a sua vida. E o Criador vai te abençoar exatamente da forma como deve ser. Você sabe o que fazer. Honra a sua vida. 1, 2, 3.
Wow. Uau! I can tell this is a church that's hungry. Eu posso dizer que essa é uma igreja que tem fome. There's so many of you here, E tem muitos de vocês aqui essa noite. and I feel honored. E eu me sinto honrado. Oh, you know what I didn't even say? Boa noite. E, eu esqueci de dizer boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Yeah, see? Like pastor is working on his. Ele falou que o pastor Sinei está ensinando ele português. See? Pastor is working on his English, I'm working on my Portuguese. Aí ele falou, enquanto o pastor Sinei aprende inglês, ele está aprendendo português. Well, it is so good to be here. E é muito bom estar aqui essa noite. I'm excited for this conference. Eu estou muito ansioso, muito feliz por essa conferência. It's called Legacy, E é chamado Legado. and welcome online as well. E também está online. I believe God has a gift for you tonight. Ele acredita que Deus tem um dom, um presente para vocês essa noite. It's not an accident that you're here. Não é um acidente que vocês estejam aqui essa noite. A lot of you, like there's standing room, there's no seats even. Tem até pessoas em pé, porque não tem lugar para todos. See, and God loves hunger. E Deus ama a fome. He loves people that are hungry. Ele ama pessoas que sentem fome. See, Pastor was saying how much I pray O pastor estava falando o quanto que eu gosto de orar. and how much I just love releasing what God gives me. E o quanto eu gosto de liberar aquilo que Deus me dá. You see, and I'm going to talk about how I do that tonight. E eu vou explicar um pouco de como eu faço isso. Because legacy is all about kind of passing the torch to the next person. Porque legado é como você passar a sua tocha para o próximo. I've had a lot of years of ministry. Eu estive já em muitos ministérios. And so I want to give that away in the next 3 days. E eu quero dar tudo aquilo que eu tenho nos próximos 3 dias. I want to release that to you. Eu quero liberar tudo para vocês. But I ask, how hungry are you? Mas a minha pergunta essa noite é: o quão faminto vocês estão? Because you can have as much God as you want. Porque você pode ter tudo o que você quer em Deus. It's up to you. Depende de você. You can have a little Você pode ter um pouco or you can have a ou lot. você pode ter muito. How much do you want to leave with? Quanto que você quer? Because I'm here Porque eu estou aqui to release what God's given me. para liberar o que Deus me deu. I'm on a God-given assignment right now. Então Deus está me dando um chamado, uma função agora. You see, this isn't vacation. Isso não é um convite. I haven't been spending time at the beach. Ele não está aqui de férias. Ele não está gastando tempo na praia. I mean, there's nothing wrong with the beach. I love the beach. Eu amo a praia. Não tem nada de errado com a praia. But this is a work assignment. Mas isso é um trabalho para mim. This is work for me, a God-given assignment. E Deus me deu essa função, esse trabalho. And I've talked to a lot of you. E eu já conversei com muitos de Well, vocês. maybe not here in Talvez this não. room, but in Brazil. Mas no Brasil, And the number one thing I get asked a primeira coisa que sempre me pedem is, Stephen, how do I live out my purpose? Steven, como é que eu posso viver o meu propósito? Anybody want to know how to live out their purpose? Alguém aqui quer saber como viver no propósito? Or what's the assignment on my life? Qual é o meu chamado? That's the number one question I get. Essa é a primeira pergunta que eu sempre recebo. You see, and I'm going to teach you how to receive that. E eu vou ensinar como vocês receberem isso. Because can I tell you something? Posso dizer uma coisa? God has an assignment on each one of your lives. Deus tem um chamado para cada um de vocês. And you may be saying, no, not me. Aí talvez você fala, não, eu não. I'm not a pastor. Eu não sou um pastor. I'm not a worship person. Eu não sou do time de I'm adoração. not an evangelist. Eu nem sou um evangelista. God doesn't have anything for me. Deus não tem nada para mim. Well, He does. Mas Ele tem. If you are breathing, Se você estiver respirando, which I see you are, que eu vejo que vocês estão, then God has an assignment for your life. então Deus tem um chamado para você. And I want you to come into that. E eu quero que você entre nesse momento. You see, as I've been traveling in Brazil quite extensively, Eu tenho viajado no Brasil bastante. I've received testimonies. E eu recebo testemunhos. I've received testimonies where people, they received their assignment that they were pastors. Eu recebo testemunho de pessoas que receberam o chamado de pastores. And now they've started churches. E aí eles começaram a abrir igrejas. There were people that
discovered they're book writers. Algumas pessoas descobriram que eles são escritores de livros. And they've written numerous books. E eles escreveram inúmeros livros. One woman I met on my last conference. Uma mulher que eu conheci na minha última conferência. She said one of the biggest publishers in Brazil. E ela disse que um dos publicadores famosos do Brasil is publishing her books. estava publicando os livros dela. One of the biggest publishers in Brazil. Uma das maiores editoras no Brasil. See, that's how we can impact the world. Veja como você pode impactar o mundo. See, we're called to impact the world. Nosso chamado é impactar o mundo. That's why I'm here. É por isso que eu estou aqui. I'm here in Brazil Eu estou aqui no Brasil to impact Brazil. para impactar o Brasil. See, and I want to teach you E eu quero te ensinar how you can discover that. como que você pode descobrir isso. I want to teach you how to discover that. Eu quero te ensinar como descobrir isso. You see, like I said, there's nothing like knowing your assignment. Como eu disse, não existe nada como conhecer o seu chamado. I've had a lot of amazing things happen in my life. Eu tive muitas coisas incríveis acontecendo na minha vida. I've been blessed a lot by God, Eu fui muito abençoado por Deus, but I've also gone through a lot of difficulties. mas eu também passei por muitas dificuldades. A lot of difficulties. Muitas I've dificuldades. had deaths of family members. Eu perdi alguns familiares. I've lost a lot of friends. Eu também perdi muitos amigos. I've had problems with my health. Eu tive problemas de saúde. I'm telling you all this stuff Eu tô te falando tudo isso because when you're in doing what God has you do, porque quando você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, there's a peace that you have that you can't understand. você tem uma paz que você não consegue entender. There's a joy. Tem alegria. And I know what you're thinking right here. Eu sei que você pode estar pensando isso agora. You're saying, Stephen, that sounds great. Aí você pode falar, Steven, isso aí soa legal. But what about my marriage? Mas e o meu casamento? I'm having problems with my Eu finances. estou tendo problemas financeiros. I'm having problems with my Eu job. estou tendo problemas no meu trabalho. I'm physically having health problems right Eu now. estou tendo enfermidades agora. Is there anybody dealing with any of that stuff? Alguém está lidando com alguma coisa parecida como isso que eu acabei de falar? Probably yes. We have issues, right? We have things going on. Nós temos alguns problemas, algumas coisas acontecem. But I want to teach you in the midst of that, Mas eu quero te ensinar que no meio de tudo isso, that when you know what you're called to do, quando você sabe o seu chamado, you have that peace that can't explain anything. aí você tem uma paz que você não consegue explicar da onde vem. See, I came here a week ago. I was in Belo Horizonte Antes de vir para cá, eu estava em Belo Horizonte. before I came here. And if I told you my week before I came to Brazil, E eu disse que uma semana antes de eu vir para o Brasil, if I shared with you what happened my week prior to being here, se eu dividir com vocês aquilo que eu passei uma semana antes de vir para cá, you'd be like, Stephen, what are you doing here? você perguntaria, Steve, o que você está fazendo aqui? You had all this stuff going on. Você tem tanta coisa acontecendo lá nos Estados How can you Unidos. be here right now? Como que você poderia estar aqui agora? Because I know this is why God has given me breath. Agora eu sei porque o Deus me deu fôlego de vida. See, we don't know how many breaths we have left. Nós não sabemos quantos fôlegos de vida a gente ainda tem. Does anybody know how many breaths they have left? Alguém sabe aqui quantos fôlegos de vida ainda você tem? Anybody? I'm trying to see hands. Alguém pode dizer? Who knows how many breaths they have left? Alguém sabe aqui quantos fôlegos de vida você ainda tem? That's right, none of us. Ninguém sabe. This life is a vapor. A vida é como um vento, A vapor. como um sopro. It's gone so quick. E se vai muito rapidamente. So the question is, Então a pergunta é, what are you going to do with your breath? o que você vai fazer com o seu fôlego? What are you going to do with your breath? O que você vai fazer com o seu fôlego? You only get one breath. E se você tiver só um fôlego de vida? And you may be saying, Stephen, Você poderia dizer, Steven, I'm young. eu sou jovem, I'm healthy. eu sou saudável. Can I tell you? Posso te dizer? There's a lot of young and healthy people Tem muitas pessoas jovens e saudáveis that took their last breath today. que tiveram o último fôlego de vida They hoje. didn't wake up today Eles não acordaram hoje, because they thought they had all this time. porque eles pensavam que tinham muito tempo ainda. See, our greatest desire Nosso grande desejo should be to love God seria amar a Deus and His presence e a presença
and do what He's called us to do. E fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Those two things. Essas duas coisas. Above everything else. Acima de tudo. Above everything else. Acima de tudo. You see, because when you have those two things, Quando você tem essas duas coisas, everything flows from that place. tudo flui desse lugar. That's the beauty of it. É a beleza disso. When you have those two things, Quando você tem essas duas coisas, everything flows from that tudo place. flui daquele lugar. You have good relationships. Você pode olhar os seus relacionamentos. You have these connections. Você tem suas conexões. There's a supernatural that happens in the process. E há um sobrenatural que acontece no processo. So everything I do here. Então, tudo que eu faço aqui. You may be thinking, Stephen, Você pode estar pensando, Steven, it sounds great. You're up on stage. é legal que você está aí no púlpito. The lights, A luz, the worship. a adoração. It's amazing. É tudo incrível. But can I tell you something? Mas posso dizer uma coisa? You know where it all started? Você sabe quando e onde tudo começou? Right here. Aqui, ó. Yeah, right here. Aqui. Not on a stage, Não no púlpito, but in a little room in my house. mas num pequeno quarto na minha casa. No lights, Sem luzes, no pictures of me, sem fotos minhas no telão, no people. sem pessoas. It was me in a little closet Só era eu e o meu pequeno closet. for years Por anos and years e anos and years. e anos. And I just spent time with God. E eu gastei tempo de qualidade com Deus. Because the greatest thing we can do Porque a coisa melhor que a gente pode fazer is to have that time with God. é gastar tempo de qualidade com Deus. See, and I didn't want to leave that closet. E eu não queria sair de dentro daquele closet. I know that sounds kind of crazy. Eu sei que sou um pouco louco. But it's like this is amazing right now. Isso tudo aqui é incrível. And I love Brazil. Eu It's amo o like, Brasil. I love the food. Eu amo a comida. I love the people. Eu amo as It's pessoas. so hard because anything I want, like coconut water, Eu recebo tanta coisa, até suco de tea. água de coco, cheese bread, pão de queijo, passion fruit mousse. mousse de maracujá. I'm so blessed with that stuff. E eu estou muito abençoado com tudo isso que eu recebo. So I go back home and my wife always says, "Honey, what do you want for dinner?" Aí quando eu volto para casa, a minha esposa pergunta o que foi que aconteceu no Brasil. And I'm like, "I'd love some barbecue right now. Aí ele fala, eu gosto muito de churrasco agora, querida. Can you make me some cheese bread? Você consegue fazer pão de queijo para mim? Can you make me some passion fruit mousse?" Você consegue fazer para mim aquele mousse de maracujá? And she looks at me E ela olha para mim and she starts laughing. e ela começa a rir da minha cara. And then she says, "Honey, what do you really want?" Aí ele fala assim, querido, o que realmente você quer? Meaning I'm only going to get this in Brazil. E você só tem isso no Brasil. But I want you to know that everything started from that place. E eu queria que você soubesse que tudo começa daquele lugar. Tonight I'm going to talk about what I believe is a foundation Essa noite eu vou falar da onde que vem a fundação ou alicerce. to discovering your purpose. Para descobrir qual o seu propósito. This is what I want to pass on to you É isso que eu quero passar para vocês. before I take my last breath. Antes que eu tenha meu último fôlego. I don't know when that's going to be, Eu não sei quando vai ser. but I want to give you what I've been given. Mas eu quero dar para vocês aquilo que eu tenho recebido. Because I believe this one thing Eu acredito em uma coisa. can transform your life. Uma coisa que pode transformar sua vida. I want you to picture we're going to build a house together. Eu quero imaginar que você esteja construindo uma casa comigo. Yeah, we're going to build together the next 3 days. Nós vamos construir essa casa nos próximos 3 dias. And we're going to start with the foundation. E nós vamos começar com o alicerce. And the foundation is God's presence. E o alicerce é a presença de Deus. That is everything. Isso é tudo. I say this all the time, Eu digo isso o tempo todo. but God's presence is everything. Que a presença de Deus é tudo. But I think sometimes we get confused Mas às vezes a gente fica um pouco confuso. because we don't know what God's presence is. Às vezes a gente não sabe o que é a presença de Deus. See, God's presence is in this room right now. A presença de Deus está aqui nessa sala agora, nesse lugar. You can feel God's presence, right? Você consegue sentir a presença de Deus, I certo? know I can. But the thing is, you don't have to have God's presence just in the church. O detalhe é que você não precisa ter só a presença de Deus na igreja. See, you can take
You can go somewhere, in your house or wherever it is, Você pode ir a qualquer lugar and you can still carry God's e aí presence. você pode ainda carregar a presença de Deus. See, it's not just for pastors. Não é só para pastores. It's just not for worship leaders. Não é só para líderes de It's not adoração. for some ministry leader. Não é só para líderes de ministração. It's for every single one of us. É para cada um de nós. I'm telling you Eu this estou te dizendo isso. because God's presence Porque a presença de Deus will transform your life. transformará a sua vida. It will transform your life. E isso transformará a sua vida. Like I said, everything started with me being on my knees. Como eu disse, tudo começou nos meus joelhos. That's where everything came from. É daí que veio tudo. So you would be thinking Então você pode estar pensando that spending time with God would be pretty easy. que gastar um tempo de qualidade com Deus é muito fácil. It's pretty easy to get up. I get up at 4 o'clock in the morning. Eu acordo às 4 horas da manhã. Yeah, 4 a.m. 4 da manhã. Has anybody heard me minister before? Você já ouviu alguma coisa disso de algum ministro antes? Anybody? Oh wow. So I got I got the great crowd then. Então eu tenho. Because when I get up at 4 o'clock in the morning, Quando eu acordo às 4 horas da manhã, I have the little room that I go to. eu vou para esse lugar onde eu costumo ir. And what I do is I wake up E o que eu faço, eu acordo and I go across to this little room and I pray. e eu vou para esse lugar e eu oro. But usually when I go to get up at 4 o'clock in the morning, E quando eu acordo às 4 horas da manhã, I wake up and I start to head over to this room. aí eu acordo e vou em direção a esse quarto. And my wife wakes up E minha esposa acorda. and she says, "Honey, what are you doing?" E ela pergunta: amor, o que você está fazendo? This is 4 o'clock in the morning. É 4 horas da manhã. And I say, "Honey, I'm just waking up. I'm just going to pray." Eu falo: querida, eu estou indo orar. What you don't realize O que você não percebe is my wife is a very sound sleeper. é porque a minha esposa, ela dorme profundamente. Yeah, when she sleeps, Quando ela dorme, ela ronca. she doesn't believe she snores, but she does. Ela não acredita que ela ronca, mas ela ronca. I keep telling her, but she doesn't believe me. Eu falo com ela, mas ela nunca acredita. But she's just sleeping in the process. She's out. E ela dorme sempre. There could be bombs going off. Bombas podem estourar do lado de fora. And my wife is just still asleep. Bombas podem explodir do lado de fora como e ela continua dormindo. But I get up to pray, Mas eu acordo para orar. and she's like, "Honey, what are you doing?" E ela acorda e pergunta: querido, o que você está fazendo? So my wife goes back to bed, Então a minha esposa volta para a cama. and so I go across the hall, Então eu atravesso o corredor and I sit in this little room. e eu sento nesse pequeno quarto. And then the next thing I hear this scratch on the door. E aí eu começo a ouvir scratches, arranhões na porta. I know who that is. E eu sei quem é. So I go out, Então eu vou lá, open the door, abro a porta, grab my dog, pego o cachorro, take him over to the bed. levo de volta para a cama. Yes, my dog sleeps on the bed. Sim, meu cachorro dorme na cama. Happy wife, happy life. Mulher feliz, vida feliz, Can you guys esposa testify? feliz, filha, Some of your casamento husbands feliz. testify? Alguém Yes. mais consegue testificar isso, que é esposa feliz, vida feliz? So I want to keep my wife happy. Então eu quero manter minha esposa feliz. So I put the dog on the bed. Então eu boto o cachorro na cama. You don't realize my dog sleeps like my wife. E você pode imaginar, o meu cachorro dorme igual a minha esposa, On his back, he's out. com as costas para trás. So he goes back to sleep, E aí o cachorro volta a dormir. and I'm like, I just want to come pray. Eu só quero ir orar. That's all. É só isso. So finally I get back over to the room, Então eu volto para aquela sala and I'm just sitting there. e eu sento ali. And I live on a quiet street. E aí eu não moro numa rua tão quieta. It's usually very quiet. Ah, minha rua é sempre quieta. So I'm there, E eu tô lá. and then all of a sudden, E do nada, I got a fire engine coming down aí the tem street. um corpo de bombeiros, um caminhão passando na rua. Rear, 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 rear. Riu, 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 Just like that. riu. Assim, desse jeito. And I'm like, I just want to spend time with God. E eu falo, eu só quero gastar um tempo com Deus. That's all I É want. tudo que eu quero. You see, God will let you go to a conference. Então, I mean, Deus permitirá que você vá a uma conferência. the enemy will let you go to a conference. Ah,
The enemy? The enemy. Ok, o inimigo às vezes não permite que você vá a uma conferência. And he'll let you go to church. O inimigo permite que você vá a conferências, que vá a igrejas. But you go to spend time with God. Mas quando você vai gastar um tempo de qualidade com Deus, And he knows how powerful that is. e o inimigo sabe quão poderoso isso é. You see, you think something so simple he would just let you do it. São coisas simples que não deixam você fazer aquilo que você quer fazer, que é gastar um tempo de qualidade com Deus. But see, when I go to spend time with E God, quando eu vou gastar esse tempo com Deus, I go into God's presence. eu entro na presença de Deus. And like I said, God's presence is everything. E como eu disse, a presença de Deus é tudo. I want to tell you what God's presence looks like. Eu quero te dizer como a presença de Deus parece. Let me give you an example. Vou te dar um exemplo. Let's say the ocean Imagine o oceano. in England comes through the doors right now. Como imaginar que o rei da Inglaterra entre pela essa porta? How would we act in here? Como que você reagiria? We probably wouldn't be real noisy, right? A gente não estaria tão barulhento. We'd have like this honor. Nós teríamos a honra. King of England is coming in. O rei da Inglaterra está entrando. See, and that's the presence. E isso é a presença. And like I said, the presence is for everybody. E como eu disse, a presença é para todo mundo. But it's something that'll transform your life. Mas existe uma coisa que transformará a sua vida. Because when I had all this time before I did any of this, Então, quando eu tive todo esse tempo antes de fazer o que eu faço hoje, I spent so much time in God's presence. eu gastava muito tempo de qualidade com Deus. You see, and what God's presence does, E sabe o que a presença de Deus faz? it restores us, Nos restaura, it refreshes us. nos refrigera. It's amazing what happens in that process. E é incrível o que acontece no processo. Because when I come out of that room, E quando eu saio daquela sala, daquele I come quarto, out and sometimes I don't know how long I'm in there. às vezes eu nem sei quanto tempo que eu gastei ali naquele lugar. But my wife says to me, she says, "Honey, where were you?" Mas às vezes a minha esposa pergunta: amor, onde você estava? I'm like, "Honey, I was just in the closet." Eu estava só no closet. But she says I look differently. Mas quando eu saio do closet, ela fala que eu pareço She diferente. goes, "There's something different about you." E ela diz: há algo diferente em você. She goes, "You look refreshed." Ela olha para mim e fala que eu pareço estar refrigerado. I said, "Because I've spent time with him." Aí eu falo: porque eu gastei tempo com ele. Some of us are so busy doing things A gente está tão ocupado fazendo tantas coisas, that we can't be still. mas a gente não consegue permanecer. See, you come into the presence of God when you're still. Quando você permanece na presença de Deus, See, when I'm spending time with God, quando eu gasto tempo com Deus, what I'm doing is just being focused on Him. o que eu faço é só colocar meu foco nele. This is how you come into the presence of God. É assim que você entra na presença de Deus. All these other thoughts will try to come in your head. Todos aqueles pensamentos vão vir em sua direção. And what I've learned, E o que eu aprendi, I picture God just looking at me, e tem uma imagem, eu vejo Deus olhando para mim, and I just spend time in adoration with Him. e eu gasto um tempo de adoração com Ele. I just thank Him. E eu agradeço, I just praise Him. eu o adoro. And it's amazing as I do that, E é incrível quando eu faço isso. just how refreshed I start to get. E eu começo a receber refrigério. See, God's presence means that He's face to face with you. Estar com Deus é como se estivesse face a face com Ele. It's a closeness, it's an intimacy. É uma intimidade, é uma aproximação. But see, when you have this E quando você tem esse momento, and you experience this, e você experimenta isso, it transforms your life. isso transforma a sua vida. That's why I'm saying this is the foundation. E como eu disse, esse é o alicerce. And you may be thinking, well, that sounds so simple. Você pode estar pensando, isso soa tão simples. Or what's that going to do? Ou o que eu vou fazer? O que isso acontece? Qual o resultado disso? It's going to do everything. É como se fosse tudo. You see, I didn't know what my assignment or my purpose was for so many years. Eu não sabia qual era o meu propósito e meu chamado por muitos anos. I had a good job. Eu tinha um bom emprego. I had a good marriage. Eu tinha um bom casamento. I had good health. Eu tinha boa saúde. But there was something inside of me Mas tinha algo dentro de mim that said, I'm not doing what God called me to do. que dizia que eu não estava fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. I'm not living out the assignment God has for my life. Quando eu não estava vivendo aquilo que Deus queria que eu vivesse. Does anybody else feel that way? Alguém aqui sente do mesmo jeito? You have a job, you Você tem have, trabalho,
You have health, you have a good marriage, you have good children. Você tem saúde, você tem um bom casamento, você tem filhos. And for me, this thing just kept on me. E aí isso aí ficou, sabe, martelando. And so I tried to fill it with everything I could, E eu tentava encher isso com tudo que eu podia, thinking that was the answer. achando que tudo aquilo era a resposta. But I just got emptier. Mas aí eu sentia mais e mais vazio. And then I heard God, E aí eu ouvi Deus. not in an audible voice, Não numa voz audível, but he said, come and spend time with me. mas ele me disse: venha gastar um tempo comigo. That's what he said. É o que ele disse. And I was doing a lot of serving and a lot of different things in the ministry. E eu estava servindo e fazendo muitas coisas no ministério. And he said, I don't want you to do. E ele disse: eu não quero que você faça, He said, I just want you to come be with me. eu quero que você só venha e fique comigo. And I was like, just come be with you? Mas como assim ir ficar com você? I said, what is that going to E do? agora, o que vai ser? Como é? O que isso vai I got to know acontecer? answers. Eu não tenho respostas. I need to know things. Eu preciso saber as coisas. And he said, just come be with me. E ele disse: só vem e fique comigo. And I think that's a message for some of you. Eu creio que essa é uma mensagem para uma pessoa aqui, He's saying, just come be with me. que é só you know what venha e that's fique like, man of comigo. God. E você sabe o que é isso, homem de Deus? I can tell you've been with him. Eu falo porque você gasta tempo com ele. See, when you're with him, you're refreshed. Então, quando você está com ele, você só se sente refrigerado, renovado. Not that everything disappears. Nada desaparece. See, God doesn't solve all your problems all Deus the não time. resolve todos os seus problemas o tempo todo. He wants you to put him first. Ele só quer que você o coloque primeiro, em primeiro He lugar. wants you to put him above everything else. Ele só quer que você coloque Deus acima de todas as outras coisas. See, because if you put anything else above him, Porque quando você coloca tudo abaixo dele, it becomes an idol. tudo que você coloca acima de Deus vira um ídolo. And God says, put no other idols before me. E Deus fala: não coloque nenhum ídolo diante de mim. So I'm going to teach you tonight E eu vou te ensinar essa noite just a simple method só um método muito to simples be in God's presence. para estar na presença de Deus. I'm a simple guy. Eu sou um cara simples. So as I was talking about when I'm in this place Então, quando eu dizia sobre aquele lugar and I'm adoring God, e eu estava adorando Deus, all these thoughts start to come into my head. então todos aqueles pensamentos veio à minha cabeça. You got to go to the dry cleaners. Eu tenho que cuidar das roupas. You got to go to the grocery Você store. tem que ir ao mercado. All these thoughts come into my head. E todos esses pensamentos vinham à minha mente. Anybody else experience a lot of thoughts in the Alguém morning? aqui experimenta ou já viveu esses pensamentos Yeah. que te atrapalham em Stuff just conectar com starts Deus? piling in. Que só vem empilhando na sua cabeça. And I think about it like this. Aí eu pensei assim, When I'm in traffic in Los Angeles, quando eu estava lá em Los Angeles, which I'll never complain about again. que eu nunca vou reclamar mais. After being in the traffic here, Depois de passar um tempo no trânsito aqui e no Rio de Janeiro, I never complain about Los eu Angeles nunca traffic. vou reclamar do trânsito de Los Angeles. It was so hard because when I first got here, Foi muito difícil, porque a primeira vez que eu cheguei aqui, I wasn't able to sleep. eu não consegui dormir. I mean, I laid down Eu deitei and all I heard e tudo que eu ouvi was beep beep, beep beep, beep beep, beep beep, beep beep. It was like nonstop. Então, tudo que eu ouvi foi bip, 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 e não parava. Because that's all I heard when I was on the roads. Então, foi tudo que eu ouvi porque eu estava na estrada. You see, because when I'm in traffic in Los Angeles, E quando eu estou no trânsito de Los Angeles, you know, sometimes there's an accident up ahead. You think it's an accident. às vezes tem um acidente And you're driving along e você está dirigindo. and you're waiting to get up to where you think the accident is. E aí você quer chegar, mas aí tem um acidente. And all of a sudden you get up there E aí você chega até o acidente and there's no accident. e não tem nenhum acidente. What you have is the accident is on the other side of the road. E aí o acidente está do outro lado da rodovia. And you have people doing this. E você vê as pessoas olhando assim. Well, it's hard to drive fast if you're doing this. Como que você vai dirigir rapidamente se você está virado para olhar o que está acontecendo? You see, that's what the enemy tries to do with you. É isso que o inimigo tenta fazer com você. He gets you looking all over the place Ele quer que você fique olhando para os lados, instead of focusing ahead ao invés de on God. olhar adiante em Deus. He tries to distract you. Ele tenta te distrair. So what I do, Então, o que eu faço? these thoughts come in Quando esses pensamentos vêm, and I just keep my focus on him. eu só mantenho o meu foco nele.
I just say, God, I love you. Eu digo, Deus, eu te amo. Thank you for everything you've done in my life. Obrigado por tudo que você fez na minha vida. I praise you. I give you the honor. Eu te dou todo o louvor e a honra. I thank him for breath. Eu agradeço pelo fôlego. A lot of people took their last breath. Um monte de gente, muitas pessoas já perderam o último fôlego. I thank him that I have breath. E eu agradeço porque eu tenho fôlego. You see, but before we go into just receiving God's presence, Então, antes da gente receber a presença de Deus, sometimes it's hard to receive às vezes é difícil você receber, because there's things that can block us. porque existem coisas que podem nos bloquear. So some of us have gone through, let's say, trauma, Alguns difficult de nós, por situations. exemplo, podem ter passado por situações como traumas. Some of us have a lot of shame that we're carrying. Alguns podem ter passado vergonha, ou tido vergonha. Maybe unforgiveness Talvez falta de or perdão bitterness. ou amargura. And see, what happens Sabe o que acontece? is we can't receive what God has for us. Porque tudo isso nos impede de receber aquilo que Deus tem para nós. See, what happens is we're praying for something, O que acontece quando a gente está orando por alguma but coisa there's no room for God to give us something. e não tem lugar em nós para que Deus nos dê alguma coisa. See, I like to use a water bottle to describe this. Eu vou usar uma garrafa de água para tentar descrever o que eu quero dizer. Let's say this water bottle is my heart, Vamos imaginar que essa garrafa de água seja meu coração and it's filled up with unforgiveness, e está cheio de falta de perdão, bitterness, amargura, resentment, whatever it is. ressentimento, qualquer coisa que It seja. doesn't matter what it is. Não importa o que seja. So I'm filled up with all that, Então eu estou cheio de tudo isso. and let's say I'm asking God for peace. E aí, vamos supor que eu esteja pedindo a Deus por paz. I'm asking him for more Eu compassion, estou pedindo para Ele mais compaixão, maybe his favor, talvez seu favor. and I'm asking, but you can see there's no room. E aí eu fico pedindo, só que observe a garrafa, não tem espaço. So let's say everything I'm asking from God Então vamos imaginar que tudo que eu estou pedindo a Deus represents coconut water, representa água de coco. right? Coconut water. I love coconut water. Eu amo água de coco. But how much coconut water can get in there? Mas quanto de água de coco pode entrar nessa garrafa aí? Not much, right? Não muito. So I can pray all day Eu long, posso orar o dia inteiro, but there's no room, mas não tem espaço. right? Because you can see this is full with sparkling water. Como você pode imaginar, essa garrafa está cheia de água com gás. So what do I have to do? Então o que eu tenho que fazer? Well, God is asking us O que Deus está pedindo que a gente faça to pour out é de derramar. what's inside. Derramar aquilo que você tem dentro de você. See, sometimes we never pour out. Às vezes a gente não derrama. See, we got to make some space. A gente precisa abrir espaço. And then we can ask God, and He wants to give us E what He aí, has com for o us. espaço, a gente começa a pedir a Deus e Deus nos dá algo para colocar no lugar. See, God won't force us to pour out. Mas Deus não vai nos forçar a derramar aquilo que está no nosso coração. That's something we have to do. É uma coisa que nós temos que You fazer. know, when I started doing this, Quando eu comecei a fazer isso, it transformed my life. transformou a minha vida. See, I was one of those people Eu era uma daquelas pessoas, where I was always smiling ou eu estava sempre rindo and praising God, e louvando a Deus. but inside I had so much fear. Mas dentro de mim eu tinha muito medo. It's a miracle that I'm doing what I'm doing now. É um milagre que eu estou fazendo aqui agora. Because when I was younger, Porque quando eu era mais novo, I was so shy. eu era muito tímido. The teacher would call me up to do a report in front of the class. E quando a professora pedia que eu, sei lá, lesse um relatório na sala de aula, And I would start sweating. aí eu começava a suar, I'd get a stomach ache. tinha dores no estômago, I'd get a headache. eu tinha dores de cabeça. And I'd keep looking at the clock. E eu continuava olhando para o relógio. And I'd be like, I hope I don't get called up today. E eu torcia para que eu não fosse chamado pela professora naquele dia. There's 3 more minutes left. Faltam só 3 minutos para acabar. And I would focus on that. E eu focava nisso. I couldn't talk to anybody. Eu não conseguia falar com ninguém. But you can see I talk to hundreds of people now, Mas agora eu falo com centenas de pessoas. even thousands at times. Até milhões, a milhares. se That's a necessário. miracle. É um milagre. So I want to go into a time of just preparing you, Agora a gente vai entrar num lugar que a gente vai começar a preparar nosso coração. because I believe God has something for you Porque tonight. Deus tem algo para vocês essa noite. It's not an accident you're here. Não é um acidente que você esteja aqui. You weren't just driving by and thought, hey, I think I'll stop into that church. Você não estava só passando e falou assim, eu acho que eu vou entrar nessa igreja.
No, God gave you an invitation to show up tonight. Deus te fez um convite para que você viesse aqui essa noite. You didn't even know you received the invitation, maybe. Talvez você nem tenha recebido o convite, But something said, I have to be here tonight. mas você sentiu que você tinha que estar aqui essa noite. So I want you to go ahead and close your eyes. Então eu quero que você feche os seus olhos. And I want you to hold your hands out. E eu quero que você coloque sua mão assim aberta na posição de receber. You see, because God has a gift for you. Porque eu sei que Deus tem um presente para você essa noite. And actually, you can have your eyes open for 1 second. I want to show you something. Aliás, eu quero que você abra os olhos que Ele quer te mostrar uma coisa antes. That'll just help you understand Vai this. fazer você entender isso. So let's say my sister here. Vamos imaginar que minha irmã aqui, Let's say I want to give her a gift. eu quero dar um presente para ela. I want to give her my phone, Eu let's quero say. dar para ela o meu celular. But what happens is her hand is closed. E o que acontece é que minha mão está fechada. Okay, so I'm going to try to give her my phone. Então eu vou tentar dar para ela meu celular. It's okay. I got a good case. Tudo bem, eu tenho uma So I try to give it to her. eu tento dar para ela. She can have her hand out all day, Ela pode ficar assim o dia inteiro, but she can't receive the mas gift. eu não posso receber o presente. Right? No matter how much I try. It's Quanto, like, take it. não importa o Take quanto eu it, take it, insista take it. para ela receber, ela não vai receber. She can't receive it. So it's like with God. É a mesma coisa com Deus. If we don't have our hearts open, Se a gente não tem as nossas mãos abertas, we can't receive what He has for us. você não consegue receber aquilo que Ele tem pra gente. I'm teaching you a tool that you can use. Eu estou te ensinando para vocês uma ferramenta para vocês usarem. That you can have your heart open, Que você pode ter seu coração aberto. and then you can receive what God has. E você pode receber aquilo que Deus tem para você. So now go ahead and close your eyes. Agora feche seus olhos. Hold your hands out, Coloque as suas mãos assim, em posição de receber. because you want to receive. Porque você vai receber. I know I do. Eu recebo. I always want to receive from God. E eu sempre quero receber de Deus. So go ahead and just hold your hands. Agora vai e segura suas mãos. And I want you to picture an altar. Eu quero que você, com os olhos fechados, visualize um altar. And God is saying, what do you need to surrender? E Deus está perguntando para você, o que você tem que render a Ele? What do you need to lay down? O que você tem que entregar a Ele? What have you been trying to manage? O que você está tentando fazer sozinho? Maybe it's a relationship. Talvez um relacionamento, Maybe it's something with your children. talvez algo relacionado aos seus filhos. It doesn't matter what it is. Não importa o que seja. I want you to picture just laying it down. Eu quero que você imagine colocando tudo isso aos pés de Deus. See, you're trying to manage it, Você está tentando administrar and it's not helping you at all. e isso não está te ajudando muito. So whatever it is you need to lay down. Qualquer coisa que seja que você precisa entregar. Maybe some of you have some unforgiveness. Talvez seja falta de perdão que você tem que entregar nesse altar. Maybe you have some shame. Talvez vergonha. Doesn't matter. Maybe you have fear right now. E não importa, talvez um medo. Maybe you have anxiety. Talvez ansiedade. Doesn't matter what it is. Não importa o que seja. I want you just to picture releasing it. Eu só quero que você se visualize liberando isso. See, like I said, right now you're pouring out. Como eu disse, você está derramando. And then we're going to fill you up in the E process. depois de derramar tudo, você vai ser cheio no processo. So lay down whatever that is. Então entregue tudo que você tem que entregar. And maybe even ask Holy Spirit, what is it that blocks me from receiving? Aí você pode perguntar, Espírito Santo, o que está impedindo que eu libere tudo aquilo que eu preciso liberar? What is it that blocks me from receiving? O Espírito Santo, o que está me bloqueando de receber? And just go ahead and lay it down right now. E aí ele vai. And then I break all fear off of you. E agora, tudo que você já entregou, eu quebro todo o medo. I break all anxiety Eu off quebro you. toda a ansiedade. I break all shame off of you. Eu quebro toda a vergonha de vocês. Everything that's not of God, Tudo que não é de Deus, I break off right now. eu quebro agora. I break off every lie the enemy is trying to tell you. Eu quebro toda a mentira que o inimigo está tentando te contar. That you're not good enough. Dizendo que você não é bom o suficiente. That you don't have a purpose on your life. Que você não tem um propósito na sua vida. That things aren't going to work out. Que as coisas não vão acontecer, não vão funcionar. Whatever it is. O que quer que seja. I want you to picture laying that lie down. E eu quero que você imagine entregando tudo isso. Because it's not serving you. Porque não tá te ajudando a se render. See, so many of you are carrying some stuff. Alguns de vocês têm carregado muito peso, muita coisa. And it's time to lay it down tonight. E está na hora de deixar
isso essa It's time noite. to release it tonight. Tá na hora de liberar isso tudo essa noite. It's time to leave here transformed tonight. É tempo de sair daqui transformado essa noite. To not let this just be another conference. Não deixe que isso seja apenas uma outra That conferência. you say, I just can't wait for the next conference. Aí você pode pensar, eu tô aqui ansioso esperando a próxima conferência. I believe you can leave here transformed tonight. Eu acredito, eu creio que você pode sair daqui transformado essa noite. That's why I spend time doing this right now. É por isso que eu tô gastando esse tempo fazendo isso com vocês. Because I want you to receive everything God has for you. Porque eu quero que vocês recebam tudo que Deus tem para vocês. See, that's my desire for you. Esse é o meu desejo por vocês. To come into your purpose. Para que você chegue no seu To propósito. experience God's Para que presence. você experimente e tenha To know your experiência na assignment. presença de Deus, entenda seu chamado. And to go impact the world. E vai impacte o mundo. Whether it's your community, Impacte a or sua your comunidade, family, sua or família, your city, ou a sua cidade, or the country of Brazil, ou então o Brasil, or maybe it's the world. ou então o mundo. Maybe it's the world. Talvez o mundo. See, God showed me there's world changers in here. E porque Deus me mostrou aqueles que podem mudar o mundo aqui. There's world changers in this room Tem tonight pessoas aqui que podem mudar o mundo nessa noite. that are going to impact the E world. que vai impactar o mundo. That's why I spend time with this. É por isso que eu sempre gasto esse tempo assim. So as you're releasing whatever it is, Então libere para Deus tudo aquilo que você precisa maybe liberar. it's trauma Talvez traumas. since your childhood. Talvez traumas de infância. Maybe it's disappointment. Talvez desapontamento, decepções. Maybe it's betrayal. Talvez traições. I don't know what it is. Eu não sei o que é. Only you know that and the Holy Spirit. Só você e o Espírito Santo sabem. Maybe you have unforgiveness for someone. Talvez você tenha aí uma falta de perdão para alguém. It's time to forgive. Está na hora de perdoar. See, this stuff can block you from what God has for you. Essas coisas podem bloquear para você receber daquilo que Deus tem para você. And He wants you to have E Ele quer que você tenha everything that He has for you. tudo que Ele quer para você. But see, He's a loving God. Ele é um Pai amoroso. He won't force you to do anything. Ele não vai forçar você a fazer nada. So you're just releasing it right now, whatever it is. Agora eu quero que você libere tudo que seja. And it doesn't matter if you're emptying out a drop, Não importa que você tenha derramado apenas uma gota. or maybe you're emptying out the whole bottle Ou right now. talvez você conseguiu esvaziar toda a garrafa essa Even noite. if it's a drop less of you. Mesmo que seja a última gota de você. And it makes space for God to fill you up. Mas aí você abriu espaço para que Deus te encha. Just right now ask Him, say, Holy Spirit, Agora pergunte, Espírito Santo, what is that lie that I've been believing? qual é a mentira que eu tenho acreditado? What is that lie? Qual é a mentira? Some of you have been believing it for years and years and years. Algo que você tem acreditado por anos e anos. And it's not serving you at all. E não está te servindo de forma alguma. It's time to release it. Está na hora de liberar. We break that lie off you. Nós quebramos essa mentira de vocês. And what I want you to do also, Eu quero que você faça também. there's people in physical pain tonight. Tem pessoas aqui que têm dores físicas. If you have physical pain Se você tem alguma dor física in your body, no seu corpo, I want you to put your hand on that eu part of quero your que você body. coloque a mão sobre a dor. Just no go seu ahead and put corpo. your hand there right now Coloca a mão no lugar onde dói on that part agora. of your body. Na parte do seu corpo que dói. I know Coloca a sua mão. there's people in pain tonight. Eu sei que tem pessoas aqui que estão em dores. And I believe God wants to heal you. E eu creio que Deus vai curar vocês essa noite. And how can I say that? E como que eu posso dizer isso? Because I've seen it happen hundreds and hundreds and hundreds of times. Porque eu já vi isso acontecer centenas e centenas e centenas de vezes. Maybe you have some emotional trauma right now. Talvez você tenha algum trauma emocional essa noite. You're going through a divorce. Você talvez esteja num divórcio, no processo de divórcio. Your kids have left home. Que os seus filhos tenham largado a casa, saído de casa. It doesn't matter what it is. Não importa o que seja. I want you to put your hand on your heart. Eu quero que, se você estiver sofrendo algum trauma emocional, você coloque a mão no seu coração. Because I want to pray for you. Porque eu quero orar por você. So right now, Então agora, I tell all physical pain to leave right now. eu ordeno que toda dor física saia agora. All physical pain leave in Jesus' name. Que toda dor física saia agora no nome de Jesus. All swelling, Todo inchaço, all infection, toda infecção, anything that's causing issues in your body right now. qualquer coisa que tenha causado algum problema no seu físico, no seu corpo. I hear somebody's having some issues with their heart.
Eu sinto aqui que alguém Physically. tem tido problemas físicos com o coração. And I hear that your heart's beating in perfect alignment. E eu oro e eu falo que o seu coração vai entrar em alinhamento, em perfeito alinhamento com Deus. There's somebody in here that's dealing with cancer. Alguém aqui está lidando com câncer. And all cancer cells are dying right now. E eu falo que todas células cancerígenas morram agora no All nome de cancer Jesus. cells are dying in Jesus' name. Todas as células cancerígenas All vão of it. ser exterminadas, todas elas essa noite. There's going to be a clear doctor's report. E vai ter um relatório médico totalmente limpo. A clear doctor's report. Relatório médico totalmente limpo ao We ha- seu favor. We had a testimony just last night of someone Nós that had tivemos numerous tumors. testemunho ontem à noite que a menina ficou livre de tumores. And God completely healed her. E Deus a curou completamente. She was at the church last night and came up and showed us the doctor report Ela estava lá em Tamoios, ela mostrou os relatórios, os exames. and the x-rays. E os exames, né, os raios-x. So I want you to see yourself physically healed right now. Agora eu quero que você visualize a sua cura física agora. And I'm just praying that your body would be strong, E eu oro para que seu corpo seja forte, that you'd have vitality, que você tenha vitalidade, that you'd have a strong immune system que você tenha um sistema imunológico forte. that would just fill up your body right now. E que Deus encha seu corpo agora. If you have emotional pain, E se você tem alguma dor emocional, trauma's leaving right now in Jesus' name. eu ordeno que todos os traumas saiam agora no nome de Betrayal is Jesus. leaving in Jesus' name. Que toda traição saia agora no nome de Jesus. Unforgiveness is leaving in Jesus' name. Falta de perdão está saindo agora no nome de Jesus. All of it's leaving in Jesus' name right now. Tudo está saindo agora no nome de Jesus. It's all leaving your body. Está tudo saindo do seu corpo. Your heart is being opened up. Seu coração está aberto. And now I just want you to receive as He fills you up right now. Agora eu quero que você receba enquanto Ele está enchendo seu coração agora. You're being filled up with His peace, Ele vai te encher com sua paz, His love, seu amor, His goodness, sua bondade, His faithfulness. a sua plenitude. He's filling you up right now. Ele está te enchendo agora. See, your job right now is to be a bucket. Agora o seu trabalho é ser um balde. Yeah, a bucket. Um balde. I say this all the time. Eu digo isso o tempo todo. And you know what a bucket E does? sabe o que um balde faz? Nothing. Nada. It doesn't do anything. Um balde não faz nada. It gets filled up. Ele só se permite ser cheio. See, you just get filled up. É só deixar ser cheio. You're underneath a faucet Um balde debaixo de uma torneira. of God's peace, Aí derrama love, paz, amor, goodness, bondade. and you just get filled up. E você só se enche. And then you go empty out, E aí você se esvazia. and you come back, E aí você volta. and you just get filled up E again, você é cheio de novo. and you just keep getting filled E up. aí você continua sendo cheio. See, that's what I Isso do. é o que eu faço. I keep getting filled up. Eu só me mantenho sendo cheio. That's why I'm able to do what I É do. por isso que eu sou capaz de fazer aquilo que eu faço. That's why I can pray for 12 hours, Por isso que eu consigo orar por 12 horas sem fim. because it's not me. Porque não sou eu. That's the beauty of it. É a beleza de tudo It's isso. not me. Não sou eu. It's Him. É Ele. And I emptied out. E eu tô aqui embaixo. And then He keeps filling me E up. Ele continua me enchendo. And I do this every E day. eu faço isso todos os dias. Because things offend me and things start to come in. Porque senão a fama, outras coisas começam a entrar. And I gotta pour it E eu out. tenho que derramar isso. But then He fills me up E aí Ele me enche with something so much com better. coisas muito melhores. And then everywhere I go, E onde, todos os lugares que eu vou, I just spill whatever He filled me up with. e eu vou lá e derramo aquilo que Ele me encheu. And people get splashed E as pessoas conseguem with ficar love, cheias de amor, with peace, de paz, with God's goodness. com a bondade de Deus. That's what they get splashed with. É assim que eles ficam, eles vivenciam. They get refreshed with what God has for them. E eles ficam cheios daquilo que Deus tem para And you eles. should want the same thing. Eu acho que você tem que fazer o mesmo que eu faço. Because I used to be a guy Porque eu era um cara that would spill anger, que derramava ódio, judgment, julgamento, frustration. frustrações. That's what I would spill on É everybody. aquilo que eu derramava nas And it was pessoas. always the people closest to me. E aí as pessoas falavam para mim. It was my wife.
Era minha esposa. It was my children. Era meus It was filhos. people so close to me. Eram pessoas muito I would próximas a spill mim. out all this stuff on them. E eu jogava tudo isso em cima da minha família, And I dos would cause meus hurt. filhos, e eu And I machucava would cause eles. pain. E eu causava dor neles. Until one day, Até que um dia I said, no more. eu disse nunca No more. I'm mais. tired of hurting Eu tô people. cansado de machucar pessoas. I'm going to empty out. Eu vou me esvaziar And I'm going to let him fill me up. e eu vou deixar ele me encher. And I'm going to spill love. E eu vou derramar amor. And I'm going to spill out compassion E eu vou derramar compaixão. and gentleness. E aí eu disse, That's what I'm going to spill out. é isso que eu vou derramar. And that's what you should want to. E aí que eu tenho que fazer. Because that's how we impact the world. É assim que eu vou impactar o mundo. So as he's filling you up right now E ele está te enchendo agora. with his peace, Com sua paz, with his love, com seu amor, with his presence, com a sua presença. it's breaking everything else off. Está sendo quebrado, tudo quebrado. Remember, that all came from where I started from when I talked about Lembra que onde que vem o que eu falei com vocês? spending time in his presence. É gastar tempo de qualidade com Deus. It's everything. É gastar tempo de qualidade com Deus é tudo. It's who I am É quem today eu sou hoje. because of it. Por causa disso, There's no shortcut. não tem nenhum atalho. I know we're in a society where we like everything fast. A gente é uma sociedade que gosta de tudo muito rápido. God's presence isn't fast. A presença de Deus não é rápido. It's not a cheeseburger and fries. Não é um cheeseburger e batata frita. No, you gotta wait for it. Mas você precisa esperar para a presença chegar. But as you wait for it, Mas você tem que esperar. it changes you. E Ele vai te enchendo. It transforms Ele te you. transforma. Do you want to be changed? Você quer ser transformado? Do you want to be transformed? Você quer ser transformado e Is that mudado? what you want? É isso que você quer? I want it for you. Eu quero isso por você. But you gotta want Mas it. você tem que You querer gotta também. want it. Você tem que querer. You gotta want to be Você transformed tem que querer ser and impact the transformado. world. Você tem que impactar o mundo. And God will use you. E Deus vai te usar. He's looking for your yes. Ele está esperando o seu sim. And he's looking for your obedience. Ele está esperando a sua obediência. That's all he's looking for right É tudo now. que ele está procurando agora. He's not looking for the best of, with all the certain qualities. Ele não está esperando as suas melhores qualidades. He's looking for somebody that says Ele yes. está esperando alguém que diga sim. And God, I'll do whatever you E say. Deus vai fazer tudo o que você precisa. E That's você how I recebe. live my life. É assim que eu uso, é assim que eu vivo a minha vida. That's how I'm able to do what I do. Só assim que eu sou capaz de fazer aquilo que eu faço. Because I say yes. Porque eu digo sim. Some of you just need to say yes. Então muitos de vocês só precisam dizer sim. You've been saying no. Você está sempre dizendo não. You've been saying maybe. Você tem sempre dito Tonight is talvez. the night E hoje é a that you noite. say E yes. você tem que dizer sim. And you step into the fullness E você vai experimentar a plenitude of de what Deus. God has for A you. plenitude de que Deus tem para vocês. And you will have a life E você vai ter uma vida that's transformed. que é transformada. It may not happen in an hour. Não pode acontecer talvez em It uma may not hora. happen in a week. Talvez em uma semana. For me, it took years. Para mim, me mudou em anos. Demorou anos. But I wouldn't trade it for anything. Mas eu não trocaria isso por nada. You see, people say to me, Stephen, you need to slow down. Algumas pessoas dizem, Stephen, você tem que parar um pouco. You should think about retirement. Você tem que pensar talvez na sua aposentadoria. You know when I'm going to retire? Você sabe quando que eu vou me aposentar? When I take my last breath. Quando eu tiver o meu último fôlego de That's when vida. I'll slow down. Aí que eu vou But in the parar. meantime, Aí, enquanto isso, I'm going to go fast as eu vou o possible. mais rápido que eu puder. And I'm going to try to reach as many people E eu vou tentar alcançar a maior quantidade de with the love pessoas. of Jesus. Com o amor de Jesus. And I'm going to contend for you. E eu vou lutar por I'm going to vocês. pray for you. Eu vou orar por vocês. I'm going to teach you. Eu vou ensiná-los. And I'm going to give you the legacy I've received. E eu vou dar o legado que eu recebi. I'm passing the torch to Eu you. estou passando a tocha para I'm passing você. it to you. Eu estou passando a tocha Are you para ready você. to receive the torch? Você está You preparado want the para receber essa torch? tocha? Who wants a torch? Quem quer a tocha? Because it's going to be released to you. Porque eu vou liberar para você. And then you're going to carry it. E você vai carregá-la. And you're going to pass the torch E to você somebody vai else. passar a tocha para outra You pessoa. see, we're in a race. E assim a gente We're in a consegue race. ganhar a corrida. And we're all running E together. aí nós vamos correr juntos. This life is a race. Porque a nossa vida é uma corrida. See, and when we run the race, E nós vamos correr a we say, corrida. okay, I've been given something.
eu recebi and I'm algo. going to run, E eu vou correr. and I'm going to give it to the next E eu vou person. dar para a próxima pessoa. But you know, to receive the torch, E quando você recebe a tocha, you got to have your hand open. você tem que estar com a sua mão aberta. You can't get the torch like this. Você não pode pegar e receber a tocha assim. You got to receive. Você tem que receber. And when you carry the torch, E quando você carrega a tocha, it'll transform your life. vai transformar a sua vida. I know I'm in a church of torch carriers Eu sei que vocês são carregadores de that are going to tochas. impact the E world vocês vão impactar o mundo with the love of Jesus. com o amor de Jesus. And there's going to be E aí healings. haverá There's going to be curas. transformation. Haverá There's going to be transformações. breakthrough. Haverá That's romperes. what's going to happen. É assim que vai And we're going to acontecer. receive the E você testimonies. vai receber And we're going to testemunhos. give the glory to E você vai God. dar glória a And Deus. say, God, you're so good. Glória. E falar, Deus, você é tão bom. That's the race that we're winning. Essa é a corrida que nós temos que So as correr. you're getting filled up Então, se você se encheu from the top of your head do topo da cabeça to the soles of your até a feet sola dos seus pés, with His peace, com sua paz, His love, seu amor and His purpose. e seu propósito. I want to say an impartation for you torch carriers. Eu quero fazer a transferência de unção, porque vocês são carregadores de tochas. But before we do that, Mas antes que a gente faça isso, I want to give you just a few simple tools eu vou dar algumas ferramentas to muito come into the simples presence of para God. entrar na presença de Deus. I got so much to release right Eu now. tenho tanto para liberar agora. You can tell I'm almost getting ready to explode Eu tô próximo para me explodir, because I got so much inside porque me. tem tanto dentro de mim. And I got this little window of time, E eu tenho só esse pouco tempo de which is really pregação. like 4 or 5 Se eu hours. pudesse, eu teria 4 ou 5 But horas. it's so small. Mas esse tempo é tão curto. It's so tiny. É tão curtinho. But I'm going to pour out as much as I Mas eu vou can. derramar o máximo que eu puder And then derramar. afterwards, I'm going to lay hands on E eu you. vou colocar a minha mão I'm gonna sobre impart vocês. to you. Eu vou fazer I'm gonna transferência de equip unção. you. Eu vou I'm going to equipá-los. pray for you. Eu vou orar por I'm going to vocês. contend for E you. eu vou lutar com vocês. So let me give you a few things Eu here vou dar algumas ferramentas to para come into vocês. God's presence. Para entrar na presença de Deus. I have a lot more, but we're going to just do this. So first of all, we always want to acknowledge Him. Is the first thing to come into God's presence. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entregar todo o conhecimento a Ele. Remember, God is already present. Lembrar que Deus está sempre presente. We're not trying to bring God in. He's already here. Nós não temos que trazer a presença de Deus, porque Ele já está aqui. We don't summon Him. Nós não o diminuímos. We become aware of Him. Nós só temos conhecimento que Ele está presente. So I want to give you a few things how you can come into God's presence. Eu vou te dar algumas coisas para que você entre na presença de Deus. First of all, we want to acknowledge Him. Primeiro a gente tem que reconhecê-lo. And we could just do something very simple. This is in Psalm 46:10. É muito simples, está em Salmos 46:10. It says, "Be still and know that I am God." Permaneça e saiba que eu sou seu Deus. What I say is, Holy Spirit, Eu falo assim, Espírito Santo, I recognize you're already here. eu reconheço que você já está aqui. Pretty simple. I just acknowledge Him. Eu só o reconheço. But then I go into thanking Him. E aí eu vou no agradecimento. Psalm 104 Salmos 1:100. Não, peraí. says, "Enter His gate with thanksgiving." Just a minute, can you say the scripture again? Psalm 104 Salmo 140. says, "Enter His gate with thanksgiving." Salmo 104. Entra nas portas do So we begin thanking Him. e nós começamos a agradecê-lo. So we just begin thanking Him. E nós começamos a agradecê-lo. And then James 4:8 says, E aí Tiago 4:6 fala, 4:8 fala, "Draw near to God, aproxime-se de Deus and He will draw near to you." e Ele se aproximará de vocês. So that's surrender. Isso aí é rendição. Draw near to Him, and He will draw near to you. Aproxime-se dele e Ele se aproximará de vocês. And then we just worship Him. E nós só o adoramos. We praise Him and thank Him. Nós o adoramos e o agradecemos. We give Him all the glory. Nós damos a Ele toda a glória. And then we do a part that we don't like. E nós fazemos uma parte que nós não gostamos. We wait. Nós esperamos. Yes, we wait. Nós esperamos. We just pause. Nós pausamos um pouco. And His presence just becomes tangible as we pause. E aí a presença dele já começa a ficar Peace increases. tangível quando a gente pausa um pouco. Your mind quiets A nossa mente fica and quieta authority rises. e a autoridade aumenta. This is a quick, like 1 minute model. Isso é um modelo de 1 minuto. So we acknowledge,
Nós o we reconhecemos, thank, nós o we agradecemos, surrender, nós nos rendemos, we worship, nós o adoramos and we wait. e nós esperamos. So I know I'm giving you a quick model tonight, Eu sei que eu estou dando um rápido modelo agora essa noite, but I want to pray for you and the team wants to pray for you. mas o time de intercessores e eu oraremos por Because I've vocês. done a lot of talking. Porque eu já falei muito. Talking's great, teaching's great. Ensinar e falar é ótimo, But we want to activate you tonight, mas nós queremos ativá-los essa noite. right? You want to be activated. Você quer ser ativado? It's like I just told you about this amazing barbecue that I made. Eu falei com vocês sobre esse churrasco maravilhoso And que eu fiz. I have some hot cheese bread. E eu tinha ali alguns And I pães de have queijo. this whole table of stuff for you. Aí eu tinha essa mesa cheia de comida para And then I vocês. say, but you can't eat it. Aí eu digo para vocês, olha, essa mesa aqui você não pode tocar. Ela tá pronta, mas você não pode comer. it's like what, I can't eat it? Sabe que eu não pode comer? You just told me for the last 45 minutes about a great meal. Tipo assim, você falou 45 minutos de um jantar And I'm maravilhoso. E hungry. eu tô com fome, eu não posso comer? You can tell I'm hungry. Eu posso dizer que eu tô com fome. I'm always hungry physically, Eu tô sempre com fome fisicamente. but I'm spiritually hungry. Mas, eu não tô sempre com fome fisicamente, mas eu tô sempre espiritualmente com fome. So we're going to go into a time of prayer Então a gente vai entrar agora no momento de oração. in just a moment. Só um momento. But I want to stay connected with you after the conference. E eu quero permanecer conectado com vocês depois da conferência. Because I think sometimes we cannot stay connected, and I think we need to. A gente precisa estar conectado. See, like my brother, Como meu irmão, we're connected. nós estamos conectados. We have what's called a heart covenant. Nós temos uma aliança que se chama aliança de coração. So there's heart covenants that were spoken over me, that we have these covenants, and I honor that, and so I invest in those places. Então, nos lugares onde eu tenho conexões de corações, eu costumo valorizar esses lugares e investir. And I believe we're going to hear a lot of testimonies tonight. Eu acredito que nós vamos ouvir muitos testemunhos essa noite. I see the looks on your faces, Porque eu consigo ver pelos seus rostos. and a lot of you have gotten set free, E alguns de vocês já foram libertos. and you got something tonight. E vocês já receberam algo essa noite. You were thirsty tonight, Você estava com sede essa noite. and I brought out a fire hose. E aí eu fui e trouxe uma mangueira de fogo. Mangueira. You thought I was going to give you a little drink of water, Aí vocês imaginaram que eu ia dar só um pouquinho de água para vocês. but I gave you a fire hose. Mas eu dei vocês aquela mangueira de bombeiro. And so if we can bring it up on the screen here, E eu ainda vou mostrar aqui na tela. I'm just going to show you a way to connect with me so Eu vou mostrar you know maneira how to de connect. vocês se conectarem comigo. There it is. Aí está. Yes, it's in Instagram. Isso aí é o meu Instagram. So I'd love to stay connected if you would like prayer. Eu amo estar conectado. A Se prophetic você word. quiser oração ou uma palavra profética, Whatever it may be. talvez qualquer You coisa may que be vocês thinking, queiram. but Stephen, your assistant's just going to answer that. Talvez você pode pensar que o meu assistente ele acessa isso aí. No, I'm the assistant. Eu sou o assistente. It's me, the assistant. Sou eu o assistente. So let's run this race together. Então vamos correr essa corrida juntos. Now I'm still here 2 more days, Eu vou ficar aqui mais 2 dias. and I got so much to pour out. E eu tenho muito ainda para derramar. But I feel even after these 3 days, Mas eu acho que ainda mesmo depois desses 3 dias, I have like a week's worth of stuff to pull out. eu ainda tenho to pour muito. out. Eu ainda tenho muito para ser derramado. Like 8 hours a day, Espero ter uma semana que eu possa derramar 8 horas por dia. like em for vocês. 5 days. Durante 5 dias. Would anybody want to receive that type of release? Alguém aqui quer receber esse tipo de liberação de uma semana, 8 horas por dia? I know I do. Eu quero. It would be amazing Seria incrível, because I just want to pour out as much as possible. porque eu quero derramar o máximo que eu puder. But I want to call the team up front here, Agora eu vou the prayer chamar o team, time de intercessão, o time de oração aqui na frente. and leaders. E os líderes. So go ahead and come to the front of the stage Eu quero que vocês fiquem aqui de frente and para face these eles. beautiful people. E olhando para esse povo lindo. Just go ahead and spread out E aí vocês se espalhem aqui na so that we frente. have room for Nós everybody. temos lugar para todos. I don't want to miss this part. I'm coming down too. Eu não vou perder essa parte porque eu também vou descer.
Because I want to give you everything that I've been given. Porque eu quero dar tudo aquilo que tenho recebido. So if you have to leave also, I understand. It's getting a little bit late. Se você quiser ir embora, eu entendo porque já está ficando tarde. But remember, tonight we just built the foundation. Mas se lembre que nessa noite nós construímos o alicerce. We just built the foundation is all we got. Nós só construímos o alicerce, ainda falta muito. That's all we had time for. É o tempo que nós tivemos essa noite. But tomorrow night we're going to keep adding more on. Mas amanhã à noite nós vamos continuar aumentando coisas. So you don't want to miss tomorrow night. Eu não quero que vocês percam amanhã. You don't want to miss Saturday night. Eu não quero que vocês percam o que tem para sábado à noite. Because it's going to be amazing what God's going to do. Porque vai ser incrível o que Deus vai fazer. God bless. Deus te abençoe. Amen. Amém. Deus provê o fogo e eu o sacrifício. Deus provê o Espírito e eu me rasgo por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Deus provê o fogo. Se você quiser uma oração, você pode vir até o grupo que está aqui na frente. O grupo de oração, o pessoal da intercessão, você pode vir. Eles orarão por vocês. Podem vir. E se você não puder ficar, pode ficar à vontade de ir embora. Porque a oração, vocês sabem que gera um tempo específico com Deus. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, até transportar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transportar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transportar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até
derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Enche-me, Deus. És o Alfa e o Ômega, te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. És o Alfa e o Ômega, te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Te damos glória, glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Te damos glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno, digno de todo louvor. Te damos glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Te damos glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno, digno de todo